Dor torácica aguda. Vamos a mais um eletrocardiograma. Bem, o que é que nós temos aqui? Um paciente de 41 anos, dislipidêmico e tabagista, isto é, dois grandes fatores de risco, chega com história de desconforto torácico há cerca de 10 dias, de forma intermitente. Hoje, por volta das 2h30, houve exacerbação importante do quadro, motivando a vinda ao pronto-socorro, admitida após 45 minutos do início da dor, ainda com dor. O que é que a gente pode falar aqui? Dois fatores de risco importantes, lipidemia e tabagismo. O tabagismo acelera a doença coronariana. Dislipidemia é o principal fator de risco para a doença coronariana. Tá? Lembrando que assim, quanto mais fatores de risco clássicos, dislipidemia, colesterol, diabetes, história familiar precoce e tabagismo, maior a chance de doença coronariana, mas a ausência deles não afasta. 10% dos pacientes que têm um evento coronariano agudo não tem nenhum desses fatores clássicos. Bem, outra coisa que chama atenção, 2h30 da manhã, ele procurou pronto-socorro, chegou às 3h15. Olha, desconfie de uma dor torácica que tira o paciente na madrugada, tá? E leva a uma emergência. Quer ver outra situação? Redobre a atenção também em pacientes que procuram emergência com dor torácica e a recorrência não melhora o quadro. Tá? Esses pacientes são candidatos até a internamento. Bem, diante desse quadro, baseado na história clínica e o eletro, qual é o diagnóstico mais provável? O paciente tem que ter um eletrocardiograma em até 10 minutos. Bem, pessoal, o que é que a gente está vendo aqui? Toda vez que você tem uma dor torácica, a gente já comentou em outras postagens, você vai atrás do supra. Veja se tem supra aqui. Olha, eu observo que tem um leve supra que chama atenção em V5 e V6. O que é que me chama mais atenção? Tem uma onda Q aqui que não tem as características patológicas, mas tem aqui em D3 e AVF, ou D3 e AVF, certo? Que aqui sugere uma zona eletricamente inativa, isto é, um infarto antigo. Mas tem algo que me chama também atenção. V2 e V3 não tem esse padrão, como se tivesse um discreto infra ou um ST retificado, tá? Isso aqui é uma alteração que, quando presente junto com o supra, é bastante sugestivo vamos ver mais adiante, o que é que ele bota de alternativas aqui. Só rapidamente o supra aqui, pessoal. Se vocês passarem uma linha de base aqui, vocês vão ver que tem aqui, o supra de 1 milímetro aqui, é um quadradinho desse. Aqui também da mesma forma. Então ele tem supra em duas derivações contíguas, certo? O que é que ele pergunta pra gente? É uma pericardite aguda, infarto com supra, embolia, variante normal de infarto com infra? Bem, eu aprendi quando fazia a prova de residência de ir riscando aquilo que eu achava que era pouco provável, ia selecionando, não ia direto naquela que eu achava, tá? Para marcar, porque aí você raciocinando com todas, você tem chance de acertar mais ainda. Pericardite aguda. Pericardite aguda, a dor dele não é descrita como aquela dor típica, que é mais localizada, ventilatória, motora dependente, que irradia para trapézio, irradia para omoplata, melhora quando flat, não tem nada disso descrito, e o supra não é supradifuso, então pericardite torna-se pouco provável. Infarto com supra. Se a gente tem um supra, a gente tem que pensar que pode ser, deixamos ele quieto, essa alternativa. Embolia pulmonar. Não tem história de dispneia importante. Embolia pulmonar, para dar alteração eletrocardiográfica, fora ataque cardíaco sinusal, é uma embolia pulmonar moderada, importante, isto é, submaciça ou maciça, e quando dá as alterações, eu supra em V1, V2, V3. Então essa aqui eu descarto também. Pelo eletro e pela história clínica, sim, é pouco provável. Lembrando que toda dor torácica e ou dispneia tem que ter a embolia pulmonar como diagnóstico diferencial. Variante normal chamado padrão de repolarização precoce, pode ser. E a M com infradesvelamento segmento ST. A gente não viu nenhum infradesvelamento assim significativo, tem aquele discreto em V2. Isso aqui eu não pensaria, já que toda vez que você tem um supra e um infra, você vai valorizar, vai pensar inicialmente, lógico, em algo que está acarretando aquele supra. Ficaria entre essas duas. Bem, repolarização precoce é um padrão que até pouco tempo atrás era tido como benigno, mas hoje sabe-se que está associado a uma morte súbita e quando
está presente, que é algo frequente, geralmente não é só em V5 e V6, você tem derivações mais precordiais também, derivações inferiores, você tem o empastamento no final do complexo QRS. Sugiro aos senhores olharem um pouco de repolarização precoce. Vou procurar algum artigo de repolarização para postar aqui para vocês. Ficamos com o infarto com supra. Esse quadro aqui é um infarto com supra lateral, um supra mais discreto de 1 milímetro, com a dor torácica e fatores de risco condizentes. Esse paciente precisa de cateterismo de urgência. Se a ausência do cateterismo de urgência, isto é, hemodinâmica para angioplastia primária, em tempo hábil, trombolítico, salvo contraindicações. Ok? Abraços.